Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? E aí, sentindo saudade de mim? Enfim. Gente, então esse bimestre o tema vai ser cultura, no geral, cultura brasileira. Então eu vou explicar só umas coisinhas pra vocês. Essa primeira parte. Aí, que é mais sobre o início da nossa cultura brasileira, como foi construído tudo isso que vocês veem hoje, basicamente. E basicamente nossa cultura foi, na verdade, nossa cultura é bem homogênea, ela é bem diversificada. Tem muita coisa, no geral, na nossa cultura, principalmente porque ela é ligada de vários povos, principalmente o Brasil e toda essa América Latina. A gente tem uma cultura muito forte, porque basicamente a construção do nosso país foi construída em si, na mistura de várias outras culturas. Particularmente no Brasil, são de três culturas específicas, que foram os índios, por ordem de chegada, aqui, que é os índios, que já eram aqui o povo daqui. Aí os portugueses, é o povo que veio para cá para matar os índios. E os negros, que foi o povo que os portugueses trouxeram para cá para sofrer bastante, para ser escravizado. Porque os índios se recusavam a trabalhar, a ser escravos. Os índios preferiam ser mortos do que... A maioria dos índios preferiu ser morto do que ser escravo de português. Mas isso vocês vão aprender história daqui a alguns anos. Mas enfim. Gente, vamos começar justamente com quem começou toda a bagaça, que são os índios. Eu acho que eu já mostrei essas imagens para vocês. Qual foi a grande contribuição que os indígenas tiveram na nossa cultura, basicamente? Basicamente, muita boa parte da nossa comida também, não vamos esquecer da tapioca. A farinha de mandioca foi uma invenção dos índios. Basicamente, a pamonha também, se eu não me engano, foi feita. Na verdade, tem uma série de comidas que foram. É porque eu esqueci de algumas, mas tem uma série de comidas, principalmente de grãos também. O arroz, o feijão, do jeito que a gente conhece, o arroz e feijão do jeito que tipo a gente come, também foi muito influenciado do jeito que os índios comiam o seu arroz e feijão, o peixe, e também uma coisa que eu acho que você já sabe, que brasileiro é um dos povos que mais toma banho no mundo, acredite se quiser, mas é por causa do calor. Mas, por exemplo, europeus, normalmente, eles tomam banho uma vez por semana. Assim, é por isso que eles usam muito perfume. Povo porco. Enfim. Gente, basicamente foi isso. Boa parte da nossa alimentação, principalmente de frutas, verduras, vegetais, esses grãos, que é a farinha de mandioca, boa parte dos temperos, o coentro, o orégano. Nossa, gente, é porque os nossos índios eles se alimentavam tão bem, e justamente por eles terem contato constantemente com a floresta, eles tinham muita coisa, eles sabiam muito sobre culinária, porque quando você vive na floresta, tipo, não existe geladeira, não existe, sabe, nada, você tinha que saber basicamente, e sem contar também com a incrível diversidade de ervas medicinais que a cultura indígena trouxe pra gente, que ajudou muito justamente como a medicina funciona hoje em dia, ou pelo menos como os primeiros tratamentos iniciais funcionam hoje em dia. Por exemplo, quando eu tô de garganta inflamada, a melhor coisa que tem é chá de limão e alho com gengibre. Porque, gente, é tiro e queda. E é uma coisa que os indígenas trouxeram. O nosso alho também é uma coisa que só os nossos indígenas cultivaram. Gente, por que eu estou insistindo só os indígenas? Porque eu acho que a gente é muito carente de saber qual é a real importância dos indígenas, que é esse povo que é tão massacrado até hoje, tem na nossa cultura, no nosso país. E quanto mais massacramos esse povo, mais da nossa cultura nós perdemos. Isso é claro, se você se importa com a cultura, eu me importo. Enfim, o segundo, a galera que veio para matar todo mundo, os portugueses. Gente, os portugueses vieram e trouxeram, na verdade, boa parte da cultura deles também, que é o catolicismo, que é por isso que eles construíram, isso aqui é a igreja de Minas Gerais, que foi quando, onde é que tá mesmo? Ouro Preto, que é meio que a capital de Minas, se eu não me engano. Eu não estudei tanta geografia assim, mas enfim. Basicamente, os portugueses foram que trouxeram toda a arquitetura para eles. Boa parte da nossa arquitetura é dedicada à nossa cultura, principalmente festa junina. Deixa eu ver outro. Gente, basicamente,
É porque é meio errado falar que eles nos modernizaram, não existe isso. Basicamente, eles só trouxeram o cristianismo pra cá e trouxeram uma série de coisas que tinham na Europa, por exemplo, como a água encanada, como eu já falei, a arquitetura dele, construir as casas e tal, para construir os engenhos. Você sabe da história, você estudaram um pouquinho de história. Era basicamente a galera que veio jurando que ia civilizar o Brasil, mas era porque basicamente eles estavam roubando todo o nosso ouro. E, apesar de eles terem roubado toneladas e toneladas do nosso ouro, sim, gente, eles roubaram e não devolveram. Também eles construíram esse tipo de coisa aqui, que é basicamente o princípio da nossa arquitetura e é muito específico da gente, porque, gente, é lindo isso aqui. Olha como é que é produzido. Isso aqui é dentro dessa igreja. Vocês não tem... Ela parece muito simples lá de fora, mas ela é gigantesca e super complexa de dentro. Vocês têm que, sei lá, quando vocês visitarem Minas Gerais, vocês têm que visitar esse tipo de igreja. E é basicamente isso que os portugueses trouxeram pra gente. Basicamente, boa parte da cultura dele, da arquitetura, dessas festas comemorativas que comemoramos hoje em dia. Eu só lembrei da festa junina, não sei porquê. Que era basicamente a festa junina quando a colheita do milho acontecia em Portugal. É por isso que em junho e julho lá. É por isso que aqui, quando é festa junina, a gente se empanturra de milho também. E só pra finalizar mesmo, negros. Gente, boa parte na verdade, eu acho que a nossa cultura ela é basicamente negra, pelo menos nossa cultura contemporânea. Por quê? Gente, porque quase tudo vieram, sabe? Principalmente a música, nossa música, o axé, o samba, o funk, o rap. Deixa eu ver mais. Sabe, todos esses quatro estilos musicais, eles foram completamente inventados pelos negros. Não tem. Basicamente, toda a nossa música ou pelo menos o início da nossa música, os nossos grandes músicos, todos são negros. Grande parte são negros. Na música que nós consumimos, basicamente, principalmente no carnaval. Assim, o carnaval era basicamente quase uma construção. Na verdade, uma construção dos três, porque o carnaval também, ele já é meio que uma festa também mais pra fora, mas só que no Brasil que o carnaval é, sabe, o nosso carnaval. Mas basicamente os negros que trouxeram boa parte da nossa cultura também visual. Como assim cultura visual? Olha, por exemplo, essa mulher, olha as flores no cabelo também. Esse tipo de roupa foi completamente trazida da África, como vocês podem ver, essas mães, meio que essas mães de santo. Também boa parte da nossa culinária veio dos negros, por exemplo, a feijoada. E basicamente todos os nossos doces mais famosos, por exemplo, a cocada, também vieram dos negros. Na verdade, todo doce que é tipo a fruta e o açúcar vieram dos negros. Pode ter certeza, pode ter certeza. Boa parte da nossa cultura. E principalmente porque, só para lembrar, não vamos esquecer que foram eles que construíram nossa nação. Foram eles que. Não vamos esquecer que o Brasil foi um dos países que os últimos. Meio que foi um dos últimos países a libertar os negros da escravidão. Assim. E não foi a Princesa Isabel. Mas eu vou deixar a professora de história explicar isso melhor para vocês. Mas no geral foram eles que basicamente construíram sabe? Tudo. Isso aqui foi construído por eles. Basicamente todos os nossos prédios históricos, todas as nossas avenidas históricas, todas as nossas ruas históricas foram construídas com trabalho escravo. Entende? E essa galera nunca foi paga. Gerações e gerações. É porque eu vou ficar muito militante aqui, então eu vou parar por aqui. Mas eu só quero que vocês entendam como esses três povos, é porque a maioria de vocês, eu imagino, só dão valor justamente aos portugueses por ter trazido bando de igreja e, sei lá, essas coisas. Isso é junino pra gente. Mas não, tanto os índios quanto os negros, eles trouxeram e eles ainda carregam boa parte da nossa cultura. E a parte boa, principalmente, que é a música. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que a maioria de vocês gosta de funk ou gosta de rap. Eu não sei, deve ter uma ou outra que gosta de um K-pop, assim, mas isso é um assunto para outra aula. Eu vou dar uma aula de arte japonesa, chinesa e coreana quando eu tiver tempo e paciência. Beleza? E, gente, basicamente é isso. Eu quero que, na verdade, atividade. Gente, a atividade que eu quero para vocês é justamente, eu quero que vocês façam desenho inspirados ou nos portugueses, ou nos negros da nossa cultura, ou dos nossos índios.
Entenderam? É básico, só precisa fazer um desenho só. Aí, se você vai fazer esse desenho, aí você escolhe se você vai fazer um desenho inspirado na cultura portuguesa, ou na cultura africana, ou na cultura indígena. Beleza? Qualquer dúvida tá bem explicadinho lá no mural e tal. E gente. Gente, só lembrando que eu vou começar a postar essas coisas toda segunda-feira. Beleza?